vídeo de hoje nós vamos falar sobre quanto tempo você precisa ter para conseguir passar em concursos públicos. Então, se você se interessou por esse assunto, vem comigo! Olá, seja bem-vindo, meu nome é Felipe, eu sou arquiteto e concurseiro e você está no Flashcards Arquitetura. E hoje nós vamos falar sobre quanto tempo você precisa ir se preparar para conseguir de fato ter uma aprovação em concursos públicos. Eu vou falar para concursos de arquitetura especificamente, mas é claro que isso também serve para as outras áreas. Bom, gente, eu percebo que principalmente em começo de ano o pessoal sente mais motivação para começar a estudar para concurso. Ou outras pessoas que já tinham abandonado por um tempo resolvem então voltar, retomar os estudos para concursos. E é inevitável a gente não perceber aí, tanto no Instagram da vida quanto no YouTube, alguns conteúdos falando que estudei 6 horas por dia, estudei 5 horas por dia, mas afinal de contas, existe uma fórmula mágica? Será que essa é uma fórmula linear? Então quanto mais tempo de estudos você tem disponível, mais rápido você vai conseguir a sua aprovação? Então é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Eu discordo um pouco, tá? Já vou adiantando, eu acho que não é uma fórmula mágica, mas vamos começar do começo então. A primeira coisa que eu acho que vocês precisam saber é que nós temos dois tipos de preparação para concursos públicos. Nós temos o estudo pré-edital e o estudo pós-edital. É muito importante que você entenda isso, porque isso faz muita diferença na sua preparação, principalmente se você está começando a estudar para concursos agora, se você não teve contato ainda com nenhuma matéria, nunca fez uma prova de concurso. Então é muito importante que você entenda que existe o preparo de concursos pré-edital, que é antes de você ter algum edital, algum concurso em vista, você está apenas construindo a sua base para futuramente prestar uma prova. Esse é um caso. E o outro caso é o caso que a maioria dos concurseiros, infelizmente, começam a estudar para concursos, que é no pós-edital, quando você vê um edital de algum concurso que te interessa e a partir daí você vai começar a sua preparação. Eu falo infelizmente porque assim, essa foi uma forma que eu, por exemplo, comecei a estudar para concursos, eu também fiz isso, só que não é uma forma muito producente, a gente vai comentar sobre isso. Bom, o preparo pré-edital, antes de você ter um concurso em vista, eu acredito que assim, existe sim um tempo mínimo ideal para você conseguir se preparar de uma forma minimamente aceitável e até competitiva mesmo. Eu acho que assim, 2 horas pelo menos por dia, eu acho que é o mínimo que você teria que disponibilizar aí para sua preparação. Felipe, eu trabalho, eu estudo, eu sei que assim, tirando algumas exceções, a vida da maioria das pessoas não é fácil você disponibilizar, por exemplo, 6 horas diárias para conseguir se organizar para estudar. Eu sei que isso é quase que impossível. Eu, durante muito tempo, também não conseguia fazer isso. E, aliás, até hoje não consigo disponibilizar 6 horas. E, sinceramente, eu acho que você nem precisa disponibilizar 6 horas. Agora vem a polêmica aí. Eu acho que existe sim um mínimo aceitável, que seriam aí 2 horas pelo menos por dia, porque menos que 2 horas, vamos supor que você tem apenas 1 hora do seu dia. Vai conseguir passar em concurso? Claro que vai sim. Só que vai demorar muito mais tempo. Então eu acho que assim, até para você conseguir fixar melhor os conteúdos, para você conseguir fazer um plano de estudos que você consiga rotacionar uma matéria com a outra, eu acho que pelo menos 2 horas aí. O ideal, eu acho que são 3 a 4 horas. Eu acho que esse é o preparo ideal. Eu acho que mais do que isso também não é viável. Por que não é viável? Eu vejo algumas pessoas falando assim, eu estudo 6 horas líquidas por dia, porque tem isso, Tem hora bruta e hora líquida. Hora bruta é quando você não leva em consideração todas aquelas paradinhas que você dá durante os estudos. Então, levantei para ir ao banheiro, levantei para almoçar, para jantar, enfim, tudo isso você precisa descontar. O que sobra são as suas horas líquidas de estudo. 6 horas líquidas, para quem já fez isso, sabe que é muito puxado. Qual que é o problema? Você vai dar conta de estudar 6 horas líquidas por dia? Vai sim. Eu já fiz isso, inclusive, quando comecei a estudar, estava estudando para o concurso do TJ, estudava 5, 6 horas líquidas por dia, mas saiba que no mundo dos concursos, tudo tem um preço. Você vai conseguir até um determinado ponto, 3 meses, 4 meses. Depois disso, vai bater a ansiedade de você não ter nenhum edital à vista, o cansaço de você não aguentar mais estudar 6 horas todos os dias sem saber para que você está fazendo aquilo, se aquilo realmente vai dar certo.
Isso é normal e é por isso que eu não acho que 6 horas líquidas por dia no pré-edital é uma rotina saudável de estudos. Eu acredito que de 3 a 4 horas é o ideal para você conseguir ainda ter uma qualidade de vida. E mesmo assim, a gente fala 3 horas líquidas, por exemplo, é muito puxado, viu? É muito difícil, principalmente se você é uma pessoa normal, como a grande maioria que trabalha e estuda. Se você, por exemplo, tem um emprego de 8 horas diárias, de segunda a sexta, ou às vezes até de segunda a sábado, normalmente o que vai te sobrar ou a parte da manhã, antes de você entrar no trabalho, ou na maioria dos casos, o período noturno. Então, supondo que você chegue em casa às 6 horas da tarde, tá? Mundo ideal. Chegou em casa às 6 horas da tarde. Você vai precisar tomar banho, vai precisar jantar. Se você mora sozinho ou se você é responsável pela cozinha, né, que ocupa uma grande parte, você vai precisar se preocupar com o que você vai comer. Então, efetivamente, você vai conseguir começar a estudar lá pelas 8 da noite. Então, das 8 às 11, por exemplo. Isso é muito complicado, porque a gente está levando em consideração, você vai estudar das 8 às 11 todos os dias. Só que você é um ser humano, você já trabalhou o dia todo, você provavelmente já pegou metrô, trem, ônibus, se você mora numa cidade menor, lotado. Então, assim, não é fácil estudar 3 horas líquidas por dia. Por isso que eu falo que esse é o ideal, porém não tô falando que é fácil, tá? Eu tô falando que, assim, em termos de rendimento, eu acredito que você consiga absorver melhor os conteúdos estudando 3, no máximo 4 horas por dia. Mais do que isso, eu acho contraproducente. Minha opinião, pode ser que tenha gente que vem aqui nos comentários e fala assim, não, eu consigo estudar 5, 6 horas líquidas no pré-edital sem nenhum problema e isso não me afeta. Comigo, pelo menos, não foi isso que aconteceu. Às vezes que eu precisei estudar acima de 5 horas líquidas, foi bem cansativo. Eu fiquei assim totalmente esgotado depois de uns 3, 4 meses de não querer mais estudar mesmo, de ficar quase 2 meses sem olhar a matéria, sem olhar o conteúdo depois disso. Então, eu acho que para você ter uma rotina saudável, que você consiga sustentar por mais tempo, eu acho que 3 horas, 4 horas é o ideal. E por que eu estou falando isso? Porque uma rotina de estudos de pré-edital, você tem que ter em mente que estudar para concursos é um projeto de médio a longo prazo. Se você estuda para concurso, está começando a estudar agora, pensando que vai passar em 2, 3 meses, não vai rolar. Na maioria das vezes não vai rolar. Menos que você seja uma pessoa muito fora da média, não vai rolar, porque assim, concurso público é concorrido. Existe uma lista de pessoas que estão estudando há 2, 3 anos e que agora estão sendo aprovadas nos melhores cargos, com os maiores salários, enfim. Então isso é rotativo, você precisa começar agora para colher os frutos daqui a 1 ano, daqui a 1 ano e meio. Aí vai depender de quanto tempo você tem de preparo e quanto tempo você também demora para absorver as informações. Porque uma coisa é você ler, sei lá, uma apostila de 500, 1000 páginas em 2 semanas, 3 semanas. Outra coisa é você entender tudo que está naquela apostila em 2 semanas, 3 semanas. São coisas diferentes. Ler não é estudar, inclusive, né? Desculpa interromper o seu vídeo, eu só estou passando aqui para te deixar um convite. Se você está estudando para concurso de arquitetura, eu quero te convidar para conhecer o ArquiQuestões, uma plataforma integrada que tem tantos materiais de concursos de arquitetura como um site de resolução de questões com banco de dados, que até o momento tem mais de 600 provas de concursos de arquitetura cadastradas. Então, se você está se preparando para concursos de arquitetura, acesse o site do arquiquestões.com.br e conheça essa plataforma que vai acelerar a sua aprovação em concursos de arquitetura. Bom, falei do pré-edital, mas e do pós-edital, né? O pós-edital é aquele momento que saiu o edital do seu concurso, aquele concurso que você estava esperando ou não, né? Porque muitas vezes você não estava olhando para aquele concurso, mas ele surgiu. No caso de concursos de áreas específicas, como o de arquitetura, por exemplo, isso é muito comum, porque eu vejo muitos vídeos no YouTube, por exemplo, de gente falando assim, ó, você precisa escolher uma área, tá? Isso é ótimo, realmente. Quando você escolhe uma área, você elimina todo o resto e você fica especialista naquela área. Só que como que você vai fazer isso, por exemplo, na área da arquitetura, em que você não tem uma previsibilidade de novos concursos? Você não sabe, por exemplo, você vai se preparar para concursos de tribunais, por exemplo. Você não sabe qual vai ser o próximo concurso, é tudo muito vago. Você não tem uma previsibilidade tão grande quanto, por exemplo, da área de tribunal, que você sabe que concurso de TJ, a cada 2 anos você vai ter algum concurso, concursos de ministérios públicos, então você sabe que os MPs estaduais
vão fazer concurso regularmente. Se você não fizer, por exemplo, Paraná, você pode fazer para São Paulo. Enfim, você tem um leque maior de opções. Quando se fala de arquitetura, a maior previsibilidade que a gente tem hoje são os concursos da Marinha, que normalmente saem todo ano, né, para os estados. E você tem alguns concursos de caos aí que estão surgindo com mais frequência, pelo menos uma vez por ano a gente tem pelo menos um concurso de CAL. Porém, tem aquilo, né? Às vezes o concurso que saiu do CAL é do CAL de Recife, né, do Pernambuco, e você mora no sul do país. Então é isso também. Além da falta de previsibilidade, você também não tem um número considerável de editais para você conseguir focar para uma determinada área. Por isso que o meu conselho é, se você não tem nenhuma área específica, estude as matérias básicas. Se você quiser que eu faça um outro vídeo falando quais são as principais matérias para você montar um plano de estudos para concursos, assim, se você está iniciando para concurso, deixa aqui nos comentários que eu posso fazer esse vídeo. Mas é isso, você precisa de uma previsibilidade maior para conseguir se focar apenas em uma determinada área. Então, por esse motivo, o conselho reúna as matérias principais, tanto de conhecimentos básicos como de conhecimentos específicos, e monte seu plano de estudos e estude por 3 a 4 horas, se você tiver esse tempo disponível, no pré-edital. Agora surgiu o edital, a história muda completamente. Daí aquela história de 5, 6 horas, que eu falei anteriormente, que não era viável, que não era saudável, esquece. Pós-edital é um caos mesmo, você vai ter que dedicar o máximo de horas, o máximo de tempo que você tiver disponível para conseguir a sua aprovação. Por quê? Se estamos falando de um concurso de arquitetura principalmente, normalmente a gente vai estar falando de um concurso que tem 1 vaga, 2 vagas ou cadastro reserva. Então você não pode se dar ao luxo de só ficar entre os classificados, de ficar entre os 10 primeiros, 20 primeiros, que já é um grande resultado. Mas se tratando de um concurso de área específica, que você quer a sua aprovação, a sua nomeação, você vai precisar fazer mais do que isso. Então, qualquer tempo que você tiver disponível, você vai ter que se dedicar no pós-edital, porque isso é um tiro curto. Normalmente o pós-edital, quando a banca lança aí o edital, você vai ter mais 2 meses, 2 meses e meio, no máximo 3 meses até a data da prova. Então, aí sim você consegue sustentar por esse período de 3 meses, por exemplo, um estudo aí, de uma rotina de estudo de 5 ou 6 horas, se você tiver disponível. Beleza, Felipe, mas você falou então de concursos de pré-edital, de pós-edital, mas e se eu só tenho 1h30, ou se eu tenho só 2 horas por dia para estudar, independente de ser pré-edital ou pós-edital? Isso quer dizer que eu nunca vou passar? Não, não é assim. Isso quer dizer que você vai demorar talvez um pouco mais de tempo para passar. Eu vou ser bem sincero com você. Pode ser sim que você demore um pouco mais de tempo, mas também eu estou levando em consideração que você está começando do absolutamente zero, que você não tem nenhuma noção de português, que você não tem nenhuma noção de raciocínio lógico, que nunca estudou um direito constitucional básico na vida. Estou levando em consideração que você está começando a sua preparação do zero, mas cada um tem a sua história, cada um tem a sua realidade e cada um também tem o seu processo. Tem gente que aprende mais rápido que outras pessoas, isso também é fato. Tem gente que tem uma memória melhor que outras pessoas. Então, concurso público tem uma grande parte, claro, que você precisa entender os conteúdos, né, assimilar, e tem algumas partes que você precisa decorar mesmo. E essas partes, quem tem uma memória melhor vai conseguir agilizar esse processo. Isso é fato. Então, assim, se você só tem 2 horas, se você só tem 3 horas por dia para estudar, não desanima, porque essa é a realidade da grande maioria das pessoas. Não se preocupe, só você precisa ter constância. Concurso público é, acima de tudo, constância e persistência. Eu não acredito muito naquela frase, só não passa quem desiste. Eu acho que assim, tem gente que pode estudar 5, 6, 7 anos para concurso e mesmo assim não vai passar. E não é porque a pessoa não é capaz, é porque a pessoa continua estudando de forma errada, de forma inadequada, cometendo vários erros. Eu acho que o mais importante numa preparação para concursos, principalmente depois de uma reprovação, é fazer um feedback com você mesmo e perceber aquilo que você está falhando. Só assim você vai conseguir progredir. Enquanto você não encarar quais são os motivos dos seus erros, é muito difícil você conseguir sair daquela estaca de 70%, 75%. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui nos comentários sugestões de próximos vídeos e até o próximo vídeo.